Olá, pessoal! Hoje temos Luiz e Barsi compartilhando conosco as oportunidades. Preparem-se para descobrir as estratégias de uma das investidoras mais renomadas do mercado. Bora pro vídeo! E que outras ações você considera como uma oportunidade no momento que você vê que estão descontadas? Olha, eu vou ser repetitiva, eu tô focando muito no setor de transmissão agora. TRPL e Taesa, né? Assim, tem uma correlação muito grande com taxa de juros longa. Então, de novo, taxa de juros futura, né? Subindo, voltando a subir, por mais que a Selic esteja caindo. Sim, que é uma coisa é a Selic, outra coisa é a Exato. taxa de juros longa. Uma coisa é o que está acontecendo, outra coisa é a expectativa, né? Todo mundo, obviamente, faz as suas contas baseado na expectativa. Então, são setores que estão sofrendo um pouquinho com esse aumento da taxa de juros, tanto aqui quanto lá fora também, né? São empresas que, por algum período, pode ser que não paguem tanto dividendo, tão altos dividendos como pagaram nos últimos 3 anos. A gente tá meio mal acostumado, né? R$3, R$4 por ano, por ação. Mas é necessário, porque o dividendo que foi pago nos anos anteriores foram construídos há 20, 30 anos em concessões antigas que estão vencendo e que eles precisam se antecipar. Obviamente que é papel do acionista cobrar, mas você tem ali gestores competentes, acredito eu, que estão tocando esse negócio e que, é mais interessante a gente segurar um pouquinho de dividendo, vamos investir primeiro, vamos desalavancar para aí sim a gente voltar a retornar um dividendo que seja sustentável, que seja perene, né? Então, transmissoras hoje tem sido um grande foco. Estou esperando aí, o jacaré tá de boca aberta para a Caixa Seguridade também, um papel que eu pretendo aumentar um pouquinho a exposição. Gosto muito do setor de seguros. Bacana. E algum setor que você não investiria de forma nenhuma? Eu acredito que tenha vários aí, mas o que você não investiria... Não, esse aqui eu realmente não colocaria de jeito nenhum. Cara, varejo. É uma disputa muito ferrenha entre varejo e aviação civil. Acho que se pudesse ter a colher de chá e escolher 2, seriam esses. Aviação civil, cara, é um setor muito complicado, que você tem muita externalidade, coisas assim, variáveis que vêm de fora, que não estão sob o controle de nenhum gestor, de nenhum empresário. Então, de novo, né, a pandemia bagunçou bastante aí as cadeias, né, de transporte também, e com a aviação civil não foi diferente, então ficou muito mais caro, né? Combustível ficou mais caro, todos os custos aumentaram, e a passagem, obviamente, tentaram fazer o repasse de preço, mas você nunca consegue fazer um repasse integral, né? Porque, de novo, é uma demanda que ela não é um bem essencial, por mais que a gente não viva mais sem a aviação civil. Para quem não é executivo, por exemplo, né, que faz as viagens de negócio, para você que vai passear, que a grande maioria dos passageiros, cara, você não viaja, você vai para um lugar mais perto, você vai usar a rodovia ao invés do aeroporto. Sim. Então, você tem ali substitutos, você acaba fazendo viagens menores, viagens mais locais, né, coisas mais regionais. Então, estão sofrendo ainda pra caramba, né? E varejo, não preciso nem falar, né? De novo aí, mais uma recuperação judicial, né? A holding aí que cuida, que tem a exploração aí, né? Das lojas de Starbucks, puta, cara. Também pediu recuperação judicial. Então, assim, é um setor muito complicado, porque é extremamente cíclico, e se você não for espartano nos seus custos, dificilmente você consegue ter um negócio muito longevo, né? Então, a gente tem vários cases aí que eram lojas que ninguém pensava que poderiam quebrar um dia e quebraram. Sim, né? e acaba Vai sendo uma continuar disrupção muito grande também do setor de varejo, né? E acaba complicando ainda mais. Pois é, porque você não tem barreira de entrada. Pra mim, tanto faz se eu comprar um notebook na Amazon ou na Magazine Luiza, eu vou no mais barato. Ponto. Não me interessa onde eu tô comprando. Se eu sei que eu tenho uma entrega, frete barato, ou até não tenho frete, se eu tenho ali uma condição de pagamento melhor e o preço tá mais atrativo... Ou se chega no mesmo dia também, igual tá acontecendo com o Mercado Livre. Exatamente. Então, assim, cara, você vira um negócio extremamente animalesco. Você, para competir para a atenção do cliente, você gasta rios de dinheiro, entende? O seu estoque vai ficando defasado, porque as tecnologias vão mudando, aquele estoque fica lá e você é obrigado, depois de determinado tempo, vender aquilo lá para fazer dinheiro, né? Com prejuízo. Então, é um negócio extremamente complicado. Assim. E que ainda é extremamente afetado com a taxa de juros alta, né? E acaba complicando ainda mais. Exatamente. Você tem, assim, algumas particularidades, alguns
nichos do varejo, né? Tô falando principalmente de varejo de linha branca, enfim, grandes e-commerces, né? Casas Bahia, Magazine Luiza e afins, e comparáveis. Você tem ali alguns varejos que têm até alguma qualidade, mas, de novo, também são muito cíclicos, né? Então, não é que sejam setores ruins, são setores que empregam muitas pessoas, né? Mas que você, na visão do investidor, precisa entender se aquilo se adequa para o objetivo que você quer a longo prazo. Essas empresas têm grande chance de sobreviver? Não. Pagam dividendos? Não. Corrige a inflação? Não. Tem margens robustas? Não. Então, o que você vai fazer com isso na sua carteira? Por mais que você admire, por mais que você... Não. Exato, o dinheiro do investidor é limitado e ele tem que alocar naquilo que faz mais sentido para a estratégia dele de longo prazo. Exatamente. Quando todas as respostas são nãos, então simplesmente não olhe. Eu nem sei quanto é que tá varejo hoje, não sei, não faço ideia. Assim, eu acompanho de vez em quando o pessoal manda, nossa, Luiz, o que eu faço? O Magalu que tá caindo. Eu falei, olha, se tá caindo e você não tá feliz, é porque você cometeu um erro. Você concorda? Porque se você gosta da empresa e você acha que ela tem qualidade, caiu, você vai torcer para que caia mais para você continuar comprando. Se o seu sentimento é de desespero e você acredita que você tem errado, arranca o band-aid. Para de ficar sofrendo e colocando mais dinheiro num erro. Porque às vezes o investidor, além de estar caindo, ele não tá seguro com isso e ele quer abaixar o preço médio. E aí acaba realmente complicando mesmo. Exatamente. Às vezes ele vende uma empresa boa pra comprar uma empresa que não faz tanto sentido assim, porque ele vê, não, eu tenho que rebalancear minha carteira. Esse aqui ficou muito defasado. Vai lá, tira dinheiro da empresa boa e bota na ruim. É o rebalanceamento burro, né? Você tira dinheiro daquela empresa que é muito boa, que provavelmente continuará sendo a grande atacante da sua carteira, vou colocar na que tá caindo. Tem que entender também por que tá caindo, né? Se é por falta de fundamento, o que tá acontecendo, né? Mas geralmente, quando a pessoa não sente essa confiança de continuar aportando, até porque para você chega num momento que você tem tantas ações que para você baixar o seu preço médio, cara, você praticamente precisa dar all-in no negócio. Você quer realmente ter uma boa parcela do seu patrimônio numa empresa que você já sabe que você quer vender? Então para de fazer preço médio e vende logo. Exato. É a minha opinião. E o que você vê do que você ouve do seu pai da bolsa antigamente pra bolsa hoje em dia? Que hoje a gente tem muito mais informação, o acesso a conseguir ver os números é muito mais fácil e antigamente não era assim. O que você vê sobre isso? Hoje é muito mais ágil, né? Assim, a gente tem o bônus e tem o ônus. Eu acho que a gente tem muito mais bônus hoje, muito mais vantagens do que ele tinha naquela época. Primeiro que naquela época, quando ele começou a investir, não tinha informação. Você tinha que ler o diário oficial, o diário popular, enfim, o jornal da época. Os balanços, sabe, vinham assim pra você ler na lupa. E você tinha que picotar a sua cartela do dividendo, né? O seu título. O dividendo era uma cautela, né? Como se fosse uma escritura. Você ia lá, arrancava o cupomzinho e ia até a corretora ou até a empresa pra receber o seu dinheiro. Tem noção de um negócio desse? Eu nem sabia que era assim, nem imaginar como que era. É muito burocrático, assim, muito burocrático. Fora que era muito caro, você tinha muitos custos incorridos. Você tinha que obrigatoriamente ter um operador fazendo as operações pra você. Então, era muito inacessível pra boa parte da população, né? Hoje não, gente. Imagina, hoje é muito fácil. Hoje qualquer um pode abrir uma conta com zero custo, sem custo nenhum de corretagem e ir pra cima, aprender no YouTube, pega um livro. Então, você ser um autodidata, né? Tentar aprender. Você tem acesso a esse tipo de informação. Acho que o grande desafio hoje é justamente o contrário. Você tem um excesso de informação e muita dificuldade de filtrar. Então, acho que as coisas se inverteram um pouco, né? Em termos de custos também, acesso tecnológico, não tem nem comparação. As empresas hoje são muito melhores do que eram na década de 70. A gente tem que lembrar que o Bar se passou por crise do petróleo, crise dos tigres asiáticos, hiperinflação no Brasil, sei lá quantas trocas de moeda no nosso país, confisco da poupança, bolha das .com. Então, assim, se a gente não quebrou até hoje, a chance da gente continuar sobrevivendo é muito grande, né? É muito grande. E cada vez mais vai ficar mais fácil, né? O que é ótimo, porque você consegue democratizar. E aí vão se criando os outros desafios, como que você filtra essa grande quantidade de informação, né? E aí, de novo, tem que usar muito do bom senso. E boa parte disso também vem da educação de base. Então, se a gente não investir na educação de base, que dê lá uma educação financeira mínima, de finanças pessoais mesmo,
assim, dificilmente a gente vai conseguir evoluir para que boa parte desses 5 milhões de CPF se tornem investidores de longo prazo, né? Antigamente era até complicado a pessoa na época saber que existe bolsa de valores, que ela consegue investir e como funciona essa dinâmica. Então até o primeiro passo já era muito mais complicado. Muito mais complicado, porque assim, até você descobrir que esse negócio existe, entende? Hoje não, hoje assim, com um clique no YouTube, poxa, um dia você já tá lá imerso nesse mundo, entende? Mas de novo, eu acho que quem optar por fazer isso num caminho de ser o seu próprio gestor, precisa entender que é um caminho que você precisa estar disposto a aprender sempre. Sim. Então as pessoas tendem a focar em coisas que não importam, como por exemplo o preço dos ativos todos os dias e tentar adivinhar para onde vai, se é a mínima, se é a máxima, não interessa. Você tem que começar sempre pela parte fundamentalista. Abre o RI, seleciona lá algumas empresas que você já esteja de olho, então a gente sempre fala do filtro BEST, né? Primeiro de tudo, passo a passo, o que você não quer. Então, já deleta aqueles setores que não se encaixam nesse objetivo. Já falei 2 aqui. Aviação civil, varejo, construção civil, também extremamente cíclico, frigoríficos e turismo e lazer. São setores que a gente não olha e que todo iniciante deveria excluir num primeiro momento. Fez esse filtro, cara, sobrou aí pra você 200 empresas de 500. Pegou essas 200 empresas, separa o que é do BEST. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Sobraram 100. Repetindo tickers, né? 100 tickers ali. E aí você vai fazendo alguns filtros pessoais. Por exemplo, eu não gosto de investir em estatal. Bom, eu já excluí mais 10. Porra, eu gosto só de empresas que sejam do novo mercado, né? Então você vai criando alguns filtros, chega ali a 10 ações, 5 ações, enfim. E aí sim, você vai buscar entender o que essas empresas fazem, como elas ganham dinheiro. É a primeira coisa. A gente conversou recentemente com o Thiago Reis e ele tem... É a gestora, né? Gestora de fundos imobiliários. E ele comentou, agora eu não lembro exatamente a porcentagem, mas se eu não me engano era mais de 80%, 90% das pessoas que tinham cotas desses fundos nem abriam o relatório gerencial. Então eles só compravam olhando o PVP, olhando dividend yield, então nem o básico o investidor acaba fazendo para comprar algum ativo. Nem o básico, esse é outro desafio. Quando você democratiza alguma coisa, você precisa também ter o bom senso, né? E falando do lado dos profissionais que trabalham no mercado, de como passar as informações de uma forma ética. Porque preço, valor patrimonial, PL, dividend yield, sozinhos, pode até dizer alguma coisa, mas não são suficientes para você tomar alguma decisão. Pode ser que lá na frente, quando você já tenha o olhar treinado, já conheça bem a empresa, já acompanha os resultados, só de olhar, você já tem meio que uma memória de mercado ali e você consiga ter o bom senso se você acha que tá caro ou barato. Agora, no primeiro momento, é difícil, né, você tomar uma decisão baseada só nesse tipo de indicador, Com né? certeza. Porque os indicadores, eles mostram o que tá acontecendo por trás da empresa, um complementa o outro. E se o cara já entende como funciona atrás da empresa, ele pode realmente ver o indicador e saber o que tá acontecendo por trás. Mas agora o cara que viu a primeira vez o indicador, ele não vai conseguir entender o que tá acontecendo atrás. Exato, porque assim, você tem que colocar esses números num contexto, gente. Números, eles contam uma história. E quando você olha lá 3 indicadores, isso é uma foto. Mas e o filme? Você olhou pro filme? Às vezes a foto pode te enganar. Então é muito importante olhar histórico, né? Não só ali os últimos 12 meses. Entender, poxa, uma JBS, uma Gerdau que pagou bastante dividendos até o ano passado, será que são empresas que têm condições de um momento de queda das commodities continuar pagando o mesmo dividendo? Não, né? Então para você não se frustrar, entende? Faz uma diligência com 15 minutos a meia hora de estudo diário, um pouquinho por dia, você vai chegar muito mais longe do que, achar que tem que ficar acompanhando o mercado diariamente. Não, você tem que focar no que você é bom, no seu trabalho. São 3 pilares, né? Primeiro, ganhar mais, como você aumentar a sua receita, como você ser mais eficiente com os seus custos, e terceiro, alocar bem a sua poupança, né, a sua força de poupança, para que seja um investimento que te traga uma renda passiva lá na frente. Com certeza. E um fator que você comentou bastante importante é que muitas pessoas, eu acompanho o mercado todo dia. Ele fica olhando cotação, subindo e descendo, fica olhando notícia, ao invés de realmente analisar os fundamentos das empresas que ele investe. Saiu o balanço, saiu o que aconteceu na empresa, beleza, vou acompanhar isso. Mas não, o cara gasta muito tempo olhando aquilo que não é essencial.
Não, e sabe o que é engraçado? Assim, boa parte das pessoas tentam tomar decisões baseadas na política. Puta, então, obviamente, e todo mundo tem um viés. Então, se você é a favor do atual governo, você vai achar que tá tudo ótimo. Se você não votou no atual governo, a sua tendência é de estar cada vez mais pessimista e achar que é hora de vender. Entende? Então, tentar extirpar um pouco das suas convicções pessoais e olhar para dados. Quando que geralmente a gente tem mais oportunidades na bolsa? Em pessimismo. E eu tô vendo cada vez mais gente pessimista agora nesse momento, né? E tem motivos para isso, de fato. Quando você olha assim friamente, você tem taxa de juros também americanas nas alturas, né? Então, o que leva um investidor institucional, um investidor estrangeiro a vir para o Brasil, tomar um risco gigantesco, por mais que haja spread para isso, por mais que haja taxa de retorno que compense, se eu posso conseguir aqui 5 e pouquinho no Treasury Notes de 10 anos americano? Sem risco, praticamente, entendeu? Então, obviamente, não tem fluxo. Segundo, de novo, Selic cair não quer dizer que a inflação vai ceder, ou enfim, que isso vai ter uma continuidade. A gente sempre olha para a expectativa dos juros. Então, juros longos, juros futuro, que no momento está subindo, já precificando uma alta da inflação e um arrefecimento da queda na Selic. E terceiro, assim, olhando agora especificamente para as pessoas físicas, é difícil você competir, né, com uma taxa de juros de 2 dígitos, né? É difícil você falar para essa pessoa, olha, você para ser um bom ganhador em ações no longo prazo, você tem que ser um bom perdedor para o CDI no curto. Se você olhar ano a ano, não sei se a minha carteira tá ganhando do CDI esse ano, sendo bem honesta. Mas se eu pego o histórico meu desde 2008, assim, dá um pau, né? Porque a sua carteira não é o Ibovespa. Exato, Você vai fazer uma seleção de empresas. O Ibovespa é um índice extremamente disfuncional. Ele é praticamente concentrado ali em Vale, Petro, Banco do Brasil, Itubi 3, Itubi 4, Bradesco 3, Bradesco 4 e mais algumas coisinhas. Ambev e por aí vai. Exato, né? acho que é um fator bem importante salientar isso, porque muita gente, o Ibovespa já anda de lado durante muitos anos. Beleza, mas se você for lá estudar e fazer sua seleção de empresas da forma correta, vai ser bem diferente do que é a performance do Ibovespa. Exatamente. Então por isso que eu não acredito muito em ETF ainda no Brasil. O nosso índice ele é muito disfuncional. ETF aqui no país ainda não tem a vantagem tributária em relação ao investidor pessoa física, principalmente quando a gente está falando para dividendos. Né? Exato, que recentemente teve o ETF do Nubank que distribui dividendo. O que eu acho uma iniciativa legal, acho que é um começo, mas eu particularmente não investiria dessa forma. Até porque não faz sentido ele pegar um ETF que vai ter que pagar tributo em cima do dividendo, sendo que se ele tivesse apenas ações, ele não vai estar pagando outro. E sendo que nem é uma seleção tão grande de ações, dá facilmente para você montar uma carteira exatamente igual ao ETF se você gostou, receber os dividendos e não pagar os 15%. Gente, a gente olhou o índice, um índice muito legal, 65% é best. Acabou. Não tem mais muito como você fugir, porque geralmente são setores que entregam resiliência, correção da inflação, boas margens para conseguir distribuir bons dividendos, né? Então, assim, não tem muito segredo. É simples, mas não é fácil. Você vai, obviamente, ter a sua fé testada diversas vezes, seja pelas suas convicções pessoais, seja por medo ou desconfiança, falta de segurança no que você está fazendo, né? Seja porque o mercado mesmo ele vai te tentar com diversos outros produtos que vão parecer muito mais interessantes no curto prazo para você, né? Com certeza. Mas o ponto que é interessante é que o cara que estudou mais, sabe os fundamentos, ele sabe que ele está comprando um bom ativo, que a tendência que ele cresça no futuro é um preço descontado. E geralmente os preços mais descontados chegam quando o juro tá alto, quando a incerteza tá grande, diferente, por exemplo, quando tá tudo bem. Aí os preços não estão tão descontados quanto agora. Exatamente. E é onde as pessoas querem entrar na bolsa porque veem que simplesmente tá subindo, as pessoas estão ganhando dinheiro. E aí ele entra quando a bolsa tá próximo de um topo, aí ele sai quando a bolsa começa a cair e ele quer voltar de novo quando voltou a subir. Então, exatamente. É realmente ir contra a manada, acho que é bastante importante. E é difícil ser contra a manada, né? Porque assim, é contra-intuitivo pro nosso cérebro, né? A parte do nosso cérebro que é responsável pela consciência sobre o dinheiro, ela é a mesma do nosso cérebro primitivo, que fome, desejo sexual, medo, né? Então, tudo que é instinto do ser humano está ligado à parte do cérebro que também cuida da parte do dinheiro, né? Então, é muito louco, assim, como a gente pode se comportar de uma maneira extremamente irracional e como uma forma de defesa mesmo, né? E acaba sendo para algumas pessoas um negócio incontrolável, cara. A pessoa não dorme, a pessoa
sabe? Não vive mais, sabe? Desesperada. Então, assim, se você se conhece, você sabe que você é esse tipo de perfil, cara, começa devagar. Não vai querer, sabe, fazer tudo de uma vez. Tenha lá a sua reserva de emergência, deixa 80%, 90% da renda fixa e começa devagarinho, né? Pra você ir aprendendo. Acho que a nossa fé, assim, foi testada na pandemia, porque nós começamos a investir na Bolsa, 2019 mundo, foi né? muito, mas muito bom, e foi o ano que cada um acumulou R$1 milhão em patrimônio. Que legal. E aí, em 2020, tava tudo bacana, a minha carteira devia ter quase 1,5 milhão, do Matheus também, e aí veio a pandemia, a Bolsa caindo, o nosso patrimônio se desvalorizou próximo da metade, se eu não me engano, né, Matheus? E aí, nessa hora, o que veio na minha cabeça era assim, a gente pensava na época, daqui uns 2 anos acho que a bolsa se recupera, e o que aconteceu comigo é que eu fiquei triste porque eu não tinha um caixa pra estar comprando. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Você ficou triste pelo motivo certo, pelo menos, né? Aham. Não pelo... Mas assim, óbvio, é desesperador você ver o seu patrimônio caindo pela metade, né? Pra ser sincero, assim, pra mim até que foi tranquilo, não foi tão desesperador você assim, não se sentiu não. nem um pouquinho com medo? Não, eu olhei assim e aí eu pensei, talvez demore um pouco pra voltar, mas vai voltar. Então, eu fiquei tranquilo. Aí, nessa hora, eu vi que eu tenho uma tranquilidade grande em relação à volatilidade. Eu vou te falar que assim, eu tava tranquila até o 3º circuit breaker. Acabou meu dinheiro. Aí veio o 4º, 5º, 6º. Ai, meu Deus, não acredito. Ai, não tenho dinheiro pra comprar. Vou fazer termo. Vou fazer um termo, vou fazer alguma coisa aqui que eu não vou aguentar. Mas assim, dá uma insegurança, principalmente pra quem tá começando, ou de novo, pra quem colocou um recurso ali que não pertencia à bolsa. Mas acho que um fator que ajudou bastante é que a gente continuou ganhando dinheiro e o dinheiro que estava investido não ia ser utilizado, né? Então eu acho sabia que era pro longo prazo. prazo. Exatamente, é isso. Quando você tem a certeza de que você não vai precisar daquilo naquele momento, cara, são outros 500. Você tem todo o tempo do mundo pra recuperar essa grana. Agora, e quem colocou o dinheiro que ia pagar o boleto ou a dívida no final do mês? Exato. Tem muita gente que faz isso. Por isso que é uma questão de planejamento mesmo. De entender o dinheiro do curto prazo, o dinheiro que é pra sua aposentadoria, pro longo prazo, e dividir isso muito bem. Exatamente. Não tem segredo. É simples, mas não é fácil. Mas o seu pai, em algum momento, não conseguiu te acalmar? Porque eu lembro da história que você contou já diversas vezes, que o patrimônio dele já tinha baixado de 1 bilhão e ele tava tirando uma soneca. Nessa hora você não se tranquilizou um pouco, pensando, não, total, assim, meu ataque de pelanca durou 10 minutos, sabe? Tipo, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Sabe quando a sua mente viaja, né? E agora, tal? Nossa, caixa acabando, e agora? Não sei o que, compro ou espera. O que fazer, né? Aí eu olhei pro lado e falei, pai, bem-vindo ao Clube dos Milionários, não sei o que. Daí ele, deu risada. Eu falei, você tá tranquilo? Ele falou, filha, sabe quantas vezes isso já aconteceu? Várias. Ele virou pro lado e voltou a dormir. Ele já comentou em algum momento, em alguma outra crise, que ele não tinha tanta experiência assim, que ele ficou mais apreensivo? Olha, década de 90 foi um período bem difícil, né? Tinha uma concentração bem grande em alguns bancos médios. E ali o nosso sistema financeiro passou por um momento de consolidação muito grande. Então, muitos bancos quebraram, outros foram, interditados pelo Banco Central, né? Vamos dizer assim. Por falta de ativos, enfim, por desvio de dinheiro, por fraude. E ele tinha posições bem grandes em bancos que quebraram na época. Então não é nenhuma questão de desespero por estar caindo, porque algumas apostas, vamos dizer assim... porque realmente deu ruim mesmo. Algumas empresas chegaram a quebrar, assim. Não foi um momento difícil, mas assim, ele não perdeu toda a grana dele, mas pô, ele tinha 10% do Banco Nacional, né? Entendi. Que era o banco do Ayrton Senna, né? E era uma grana alta, mas deu pra recuperar depois, né? Porque ele acabou dando outros bancos que acabaram dando muito certo, né? Como, por exemplo, ele tinha lá ações do Banespa, que depois foi incorporado pelo Santander. Depois conseguiu comprar Santander ali por 11 centavos, 27 centavos, um monte de ação por abaixo de R$1. Hoje a ação custa 26, né? Então, assim, é não se desesperar nesses momentos, né? Não se desesperar nesses momentos. E o fato dele ter também um grande caixa, né? Advindo dos dividendos dele, também permitiu que ele pudesse se reerguer naquele momento. Mas a década de 90 foi bem difícil. Foi uma época, inclusive, que minha mãe conta até no livro, né? Que assim, não vamos viajar esse ano, vamos manter, assim, custos baixos e tal, porque tudo que ganhar vai ser pra reinvestir.
E com relação à carteira de investimentos, então vocês investem somente em ações aqui no Brasil? E muita gente questiona, por que vocês não investem em fundo imobiliário, não investem lá fora? Olha, eu acho que é muito uma questão de perfil, né? Que eu acho que seja ruim, eu acho que cada um tem assim, um viés, né? A gente se considera sócio dessas empresas, então nós somos empreendedores. E a gente acredita que o melhor lugar para empreender no mundo é no Brasil, porque tem tudo ainda para ser feito, né? Muita coisa já aconteceu, mas assim, o mato é muito alto ainda, né? Muito alto. Então a gente tem ainda muita eficiência produtiva para colher nesse país, né? Espero que tenham gostado das dicas da Luiz Barsi. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.